Ai, ai. Deu certo agora, pessoal? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tá entrando bem aí, pastora? Vamos ver. Entrou aí, pastora? Entrou, tá ao vivo? Tá ao vivo? Porque aqui pra mim não tá aparecendo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos nos ajeitando aqui. Ah, olha aí. Hoje eu tô na cadeira do papai. Ah, agora sim atualizou aqui pra mim. Isso. Estamos se organizando aqui ainda. Muito bem, queridos. A música tá alta aí, não tá? Me dá um retorno aí pra gente. Dá um retorno aí pra gente. Ver se a música estiver alta, tá? E a gente vai daqui a pouquinho começar a liberação da palavra. Então, como eu sempre digo, hoje não é uma pregação. Hoje queremos liberar uma palavra para você. Aliás, não é um culto, né? Hoje não é culto. Então, hoje queremos liberar a palavra. E isso aí, pastora. Tá bom. Vamos lá. Enquanto você vai chegando aí, enquanto você vai se aproximando, vai convidando os amigos, vai convidando a família, a música tá alta, a gente vai se organizando aqui. Hoje o tema que vai ser tratado é um tema muito importante, um tema até chocante, por sinal, mas nós vamos chegando lá, tá? Estamos tentando um outro ambiente aqui para fazer a transmissão, e aí entrou, depois não entrou, e agora estamos aí de novo. Queremos oferecer alguma coisa com qualidade para você, e às vezes é bem difícil, mas glória a Deus, vamos indo, vamos se ajeitando, vamos se organizando aqui, tá? Então nós vamos ter a liberação da palavra daqui um pouquinho. Enquanto você vai chegando, você vai aí convidando os amigos, convidando a família. E como eu disse, hoje o tema é por onde começa o juízo. Por onde começa o juízo? O que a palavra de Deus fala sobre esse tema? Por onde começa o juízo? Então daqui nós vamos abordar esse tema. E é um tema assim, a conclusão dessa noite, ela vai ser uma conclusão que nos choca diante do que a palavra de Deus fala sobre esse tema e como Deus tratou com uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento. Nós vamos encerrar falando sobre como o Senhor Jesus tratou com uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento, igreja que foi pastoreada por grandes líderes pastorearam essa igreja. E eu quero falar sobre, quero encerrar depois trazendo para você uma conclusão sobre como o Senhor tratou com a igreja, com essa igreja. Então vai chegando aí, vai convidando os amigos. Nós ainda estamos ajeitando a nossa iluminação, ainda estamos ajeitando aqui um ambiente. O sítio aqui são 3 hectares e nós estamos ajustando um lugar onde a gente possa fazer as transmissões, as lives, né? Visto que lá dentro da arca não dá, o sinal da internet lá ele não pega legal e pode cair no meio da transmissão. Então a gente está procurando um outro ambiente melhor aqui, mais bem iluminado, enfim. E hoje já saiu meio atravessado, mas glória a Deus, vai chegando lá.
Um dia nós chegaremos a uma qualidade que deve ser digna do nome do Senhor, mas estamos aprendendo. Aos poucos estamos aprendendo e vamos lidando com essa questão aí. Diga para nós aí como é que tá. Tá chegando bem? A música tá alta, não tá alta? A imagem tá boa, não tá boa? Vamos lá. Até dá medo de eu perguntar como é que você está recebendo e você nos dar aí uma reprimenda, né? Eu vou terminar esse louvor, vou colocar mais um e depois vamos entrar na palavra. Essa palavra de hoje é uma palavra muito, muito forte, porque o tema é por onde começa o juízo. E nós precisamos hoje mergulhar o nosso coração nessa palavra, mergulhar o nosso entendimento nessa palavra, para o que as Sagradas Escrituras nos falam, né, a respeito disso, porque afinal de contas a gente está no tempo da graça, né? A gente está na dispensação da graça. E o que a palavra de Deus fala? Como é que o Senhor trata os seus filhos? Vamos entrar no segundo louvor. Eu vou dar um pouquinho mais de volume aqui. E você vai chegando. Vai chegando, vai se aproximando aí, vai pegando a sua Bíblia. Vai pegando o seu material para você anotar aí, se você gosta de anotar. Depois, amanhã ou hoje mais tarde, essa mensagem vai estar no canal, no YouTube, onde você vai poder assisti-lo novamente, poder refletir novamente nessa palavra. Eu sempre digo que às vezes a gente precisa ouvir a mesma palavra 3, 4 vezes para conseguir captar, conseguir guardar no espírito tudo que foi liberado. Porque muitas vezes a pessoa escuta uma pregação por mais de hora e de tudo que foi dito, apenas uma frase ela consegue receber no seu espírito, ela consegue entender. Apenas uma frase pode até mudar a vida daquela pessoa. Mas muitas coisas foram liberadas. A gente sabe que existe muita vida de Deus sendo dispensado e nem sempre nós estamos recebendo tudo aquilo que está sendo liberado. Nem sempre nós estamos bebendo de tudo que a fonte está liberando. Então eu sempre digo, assista 3, 4 vezes, anote aquilo que saltou no seu espírito, aquilo que lhe chamou mais atenção, aquilo que foi um grande aprendizado, um grande ensinamento daquela palavra. E aí você vai ouvir de novo e assim você vai fazendo anotações e o seu entendimento ele vai se expandindo, o entendimento ele vai ampliando e você vai conhecendo mais daquilo que foi liberado. Então prepara aí o teu espírito. Nós já vamos daqui no máximo, olha aqui, falta 5 minutos para encerrar aqui essa canção e já vamos entrar na palavra. Então dá tempo de você se organizar aí, pegar o seu material, sentar num lugar tranquilo, pegar a sua Bíblia, o seu caderno e nós vamos estar liberando essa palavra. Por onde começa o juízo? Por onde começa o juízo? Hoje quem está me assessorando aí é a pastora Márcia, né? E aí, pastora, boa noite. Dá uma boa noite para os irmãos aí. E já me diga aí quem é que está dando um recadinho. Boa noite a todos que estão ligadinhos, estão chegando. Daniela, Samuel, O Leandro e a Daniela ontem comemoraram, Beire, acho que foi ontem, 14 anos de casado. Nossos parabéns para o Leandro e a Daniela. Que Deus abençoe. Uma boa noite também lá para Beire. Tem mais uma que eu não identifico aqui pela foto pequenininha, não dá para identificar. A César Ferreira. Amém. Boa noite, César. Hoje estava conversando comigo, César. O irmão César é daqui de São Gabriel. O Samuel diz que melhorou, está mais clara a imagem. Amém. Ainda está puxando. Muito claro não fica porque a gente já é escurinho, né? Mas já melhorou um pouco.
é uma tarefa. Vamos lá. O que mais? Só. Só esse? Então vai chegando aí, querido. E nós vamos hoje, na quinta-feira nós falamos sobre a quinta não, hoje é quinta, né? Falamos sobre as distrações, né? Falamos sobre Sansão, sobre o propósito de Deus na vida de Sansão e de como ele acabou tendo a sua vida encerrada prematuramente, encerrou-se prematuramente por conta das distrações. E hoje o tema, de novo, é um tema muito forte e nós vamos falar sobre por onde começa o juízo. Ó, já vai terminar aqui e nós vamos então entrar na palavra e vamos mergulhar o nosso coração para que o Senhor Deus ele possa ministrar no nosso coração através da sua palavra. Enquanto houver essa situação da pandemia, a gente está realizando as lives nas terças e quintas-feiras. E depois ela vai integralmente, como está aqui sendo transmitida. Marta Ferreira. Boa noite para Marta Ferreira. Da mesma forma como está sendo transmitida aqui integralmente, não é feita nenhuma edição e vai para o canal do YouTube, tá? Então tá bem, vamos lá, vamos orar e vamos iniciar o tema dessa noite, que não é um estudo, né? Mas ele traz muita liberação, muita vida, e você deve aproveitar. Você deve aproveitar o ensino da palavra para você. Amém? Vamos orar então e vamos começar com a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, nessa quinta-feira, e nós queremos que o Teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. O Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos crescer na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, então? Vamos lá. Então, vamos começar por 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Esse é o texto. Deixa marcado aí, que é o primeiro texto de hoje. 1 Pedro 4, 17. E eu estava falando antes que quando a gente fala de juízo, e por muito tempo esse também foi o meu entendimento, quando a gente fala de quando vai, tá alta música? De quando vai, 1 Pedro 4, 17. Quando e como Deus vai começar o seu juízo? Por muito tempo o meu entendimento foi de que o dia em que Deus viesse à terra, o dia em que Deus descesse à terra para trazer juízo, a primeira parcela da população que seria alcançada pelo juízo de Deus seriam os ímpios. Então a minha ideia por muitos anos foi essa. Deus viria e o seu primeiro juízo ele viria sobre os ímpios, sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que não o buscam, aqueles que não o temem, aqueles que não obedecem à sua palavra. Mas Deus tem nos feito entender a sua palavra, porque de um modo geral, todo o cristão moderno, quando se fala de juízo de Deus, será que Deus traz juízo? Será que Deus traz disciplina sobre os seus filhos agora, nesse tempo, nessa época em que nós estamos vivendo, nesse tempo em que a gente chama que é a dispensação da graça, onde a igreja foi estabelecida e a igreja foi e está sendo edificada nesse tempo da graça, desde que Jesus morreu, nós estamos no tempo da graça, e nós vemos que no Antigo Testamento, por exemplo, Elias, quando foi desafiado, ele orou e desceu fogo do céu e 3 vezes um grupo de 50 pessoas morreu. Então foram 150 pessoas que morreram pelo simples fato de terem tratado Elias com grosseria, com desrespeito. A gente vê no Antigo Testamento que o juízo de Deus ele era alguma coisa assim muito forte.
nós vemos o juízo sobre Nínive, vemos o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas desde que nós estamos no tempo da graça, instituiu-se na nossa mente, no nosso coração, o pensamento de que agora, nesse tempo, não é tempo de juízo de Deus. Que agora não é tempo de Deus julgar, de Deus agir com força, de agir com peso diante do pecado, diante da iniquidade, diante da transgressão do homem, diante daquilo que o homem vive e da forma que o homem age com ele. Pois eu quero ajudar você nessa noite. E o texto que nós vamos ler de 1 Pedro 4,17, eu vou usar de novo. Parece ali, pastor? Parece. A nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que é o texto, que é a Bíblia que nós temos usado aqui, que diz assim, ó: pois o tempo de começar o julgamento já chegou. O tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Então, quem está escrevendo aqui é Pedro, o apóstolo. Numa das suas epístolas, das suas cartas, ele escreve exatamente isso, ó: o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Então, primeiro, Pedro apóstolo, ele já põe fim a esse pensamento, a essa mentalidade de que no tempo da graça Deus não traz juízo, Deus não traz julgamento. Traz, mas diferente da ideia, do pensamento de que Deus só vai trazer juízo, julgamento sobre os ímpios, a palavra de Deus, ela diz: primeiro, quem vai sofrer juízo, quem vai sofrer julgamento, quem vai sofrer disciplina da parte de Deus é o povo de Deus. Na versão atualizada diz: o juízo vai começar pela casa de Deus. Por que o juízo vai começar pela casa de Deus? Ali, você quer ver um relato em Atos dos Apóstolos, Atos 5, se a senhora quiser colocar aí, pastora, Atos 5, verso 3 ao 11. Então você vai me responder ao final dessa leitura se isso aqui não é juízo de Deus. Se você me disser, não é, então eu não sei o que é juízo de Deus. Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 até o 11. Posso ler aqui? Pode. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ler, eu quero ler para você o relato de Safira e Ananias, ou Ananias e Safira, tá? Quando eles tomam uma decisão de trazer uma oferta num dia de culto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? E ela respondeu: sim, foi. Então Pedro disse para ela a mesma coisa: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar
você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. O que aconteceu aqui? Se a gente lesse um pouco antes, aconteceu o seguinte: dias anteriores a este, aconteceu na igreja em Jerusalém que Barnabé, ele havia vendido uma propriedade, ele entregou lá, e aí Safira e Ananias ficaram admirados de ver como foi mencionado isso e tal, e eles desejaram então receber uma honra também no local de culto, na igreja. E eles disseram assim: vamos vender uma propriedade, eles tinham mais de uma, e vamos chegar lá, vamos reservar uma parte, mas nós vamos chegar lá e vamos dizer que nós estamos entregando todo o dinheiro. E aqui fica implícito algumas coisas. A gente sabe que a igreja primitiva, eles dividiam tudo. A gente sabe que na igreja primitiva, as pessoas vendiam suas propriedades e contribuíam e ofertavam, enfim. Mas isso era uma atitude voluntária, não era uma obrigação fazer isso. Era uma atitude voluntária. E eles então fizeram isso, acordaram entre eles, e acabou dando essa lambança toda. Eles mentiram para Pedro, mentiram para a congregação, mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. E o julgamento, o juízo de Deus veio imediato sobre eles. Então, se isso não é juízo, se isso não é julgamento, isso está acontecendo, e aconteceu na igreja primitiva, no tempo da graça. Você quer ver outra coisa? Hebreus 12, verso 4 ao 10. Hebreus 12, verso 4 ao 10. Hebreus 12, 4 ao 10. Olha só que impressionante isso aqui, o que diz a palavra. Eu volto a dizer, está no Novo Testamento e está registrado no tempo da graça. Diz assim, Hebreus 12, do 4 ao 10. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga ou o disciplina, e não se desanime quando ele o repreende. Olha, quando o Senhor o castiga, não desanima. Não desanima quando ele o repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama. E ele disciplina, o termo castigar, ele disciplina quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, o que o Hebreus está escrevendo? Ele está nos dizendo, queridos, que Deus, ele é um pai. Jesus, ele ensinou na oração do Pai Nosso.
Ele diz, quando vocês orarem, vocês vão dizer Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Quando Jesus ele ressuscitou e ele manda um recado para os discípulos através de Maria, ele diz assim: vá e diga aos meus irmãos que eu vou me encontrar com meu Pai e vosso Pai. Então Deus é o nosso Pai. E como um pai, Hebreus está dizendo que ele nos disciplina. Ele vai agir para nos disciplinar. Por que Deus vai nos disciplinar? Porque muitas vezes nós somos desobedientes, o nosso coração ele é inclinado ao pecado, o nosso coração é inclinado à desobediência, o nosso coração transgride aquilo que a palavra de Deus diz. Então Deus vai nos disciplinar. E Ele vai nos disciplinar porque nos ama. Do mesmo jeito que um pai e uma mãe natural disciplina os filhos quando eles desobedecem, quando eles transgridem, quando eles quebram princípios. E muitas vezes é doloroso ter que disciplinar, né? Ter que agir com rigor, ter que chamar atenção, ter que alinhar os pensamentos de um filho, de uma filha. Do mesmo jeito Deus vai fazer com os seus filhos. Do mesmo jeito Deus vai fazer com a sua igreja. O problema é que muitas vezes, quando Deus está disciplinando, quando Deus está agindo na nossa disciplina, às vezes a gente pensa assim, as pessoas pensam assim, porque o diabo está fazendo tal coisa na minha vida. O diabo está fazendo tal coisa. E nem sempre, quando alguém está passando por alguma situação ruim, uma situação não muito boa, seja uma ação do diabo, do inimigo, do inferno, muitas vezes é Deus quem está disciplinando. Deus permite algumas coisas para nos alinhar. Deus permite algumas coisas para ajustar o nosso pensamento, a nossa ideia, para ajustar a forma como nós agimos, a forma como nós agimos, precisa ser ajustada por Ele. Nós muitas vezes somos desobedientes, nós somos teimosos, nós não ouvimos. Você vê o que Deus fez lá com Balaão? A mula teve que falar. Então Deus, às vezes, Ele tem que agir com rigor com cada um de nós, porque nós somos filhos e Ele nos ama. E o objetivo dessa disciplina de Deus está ali, ó. No fim, nós nos tornamos participantes da sua santidade. Deus é um Deus santo e Ele quer que a gente tenha uma vida de santidade. Que a gente tenha uma vida santa. Que a gente viva uma vida digna do Senhor. Que o nosso testemunho de vida seja o testemunho de alguém que se arrependeu dos pecados e que está vivendo uma novidade de vida. Nós não podemos ser cristãos apenas de nome. Nós não podemos ser cristãos apenas de palavra. E é necessário que haja uma conduta, que haja atitude de cristão. E infelizmente nós vivemos num tempo em que alguém dizer que é cristão, que é crente, às vezes se tornou motivo de piada, de ser ridicularizado, porque nós vemos tantas pessoas que às vezes dentro do templo elas agem com aparente santidade, mas fora do templo, na vida comum da sociedade, em casa, com os filhos, no trabalho, na rua onde moram, elas são pessoas de péssimo testemunho. Às vezes são os que mais envolvem confusão, às vezes são os que mais se envolvem com fofoca, com mentira, com tantas coisas que denigrem o nome do Senhor. Então o que o Senhor faz? O Senhor disciplina os seus filhos. E se você conhece alguém que se diz filho de Deus e que vive na desobediência e não é disciplinado pelo Senhor, talvez você precise refletir um pouco e chegar à conclusão de que essa pessoa não é filho de Deus. Porque aos seus filhos o Senhor corrige, aos seus filhos o Senhor disciplina, aos seus filhos o Senhor vai agir para disciplinar, para que ele possa gerar santidade, para que ele possa ter um testemunho de vida, uma vida de testemunho diante do Senhor.
Agora, você quer ver em Apocalipse 2:5, esse texto você com certeza conhece, é um texto muito usado. Apocalipse 2, verso número 5, que é quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela foi, não, ela é uma das mais importantes do Antigo Testamento, e ela foi dirigida, liderada por grandes pregadores. E quando o Senhor escreve para a igreja de Éfeso, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, o verso 5 ele diz assim, ó, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei de vocês, eu tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Sabe que a igreja de Éfeso ela foi liderada por grandes pregadores. O apóstolo Paulo pastoreou essa igreja. E para você entender, querido, o que era Éfeso naquele tempo, a cidade de Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. A cidade de Éfeso também era, porque na época Roma era a maior cidade do mundo. Éfeso, então, era a segunda maior cidade do mundo. Éfeso tinha 250 mil habitantes. A cidade de Éfeso tinha 250 mil habitantes. Veja o tamanho dessa cidade. E era uma cidade muito moderna, porque ela tinha um porto que gerava muita riqueza, que gerava emprego, que gerava muita movimentação em toda aquela região. Lá na cidade de Éfeso tinha um templo famoso da deusa Ártemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo da deusa Ártemis, onde o apóstolo Paulo foi lá pregar. Essa cidade, entre as coisas assim importantes que ela tinha um teatro, e no teatro de Éfeso ele podia abrigar 25 mil espectadores. Era alguma coisa como hoje um campo de futebol. Para 25 mil pessoas se acomodavam no teatro de Éfeso, da cidade de Éfeso. Mas aí quando João escreve essa carta à igreja, às 7 igrejas, e você vê que, se você já estudou um pouco sobre isso, você vai ver que Jesus traz os elogios e também traz as falhas, os pecados de cada uma dessas igrejas. Essa igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, essa igreja que foi pastoreada pelo apóstolo João, essa igreja que foi uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, foi lá que Paulo viveu o período da sua maturidade ministerial, foi lá em Éfeso. E que hoje a igreja de Éfeso deveria ser a igreja. A cidade de Éfeso tivesse se mantido crescendo no crescente que ela vinha mantido naquele tempo, hoje seria uma grande cidade, assim, uma Nova York, uma cidade famosa, conhecida. Mas isso infelizmente não aconteceu. Porque quando Jesus fala da igreja de Éfeso, ele diz assim, ó, nós não precisamos esperar que o Senhor traga juízo sobre a nossa vida. Nós não precisamos esperar que o Senhor nos discipline. Nós não precisamos esperar que Deus venha e tome uma atitude de peso na nossa vida, quando nós sabemos que estamos em pecado, sabemos que estamos transgredindo, sabemos que estamos desobedecendo, sabemos que o estilo de vida que estamos vivendo não é o que o Senhor espera de nós. O que nós temos que fazer? Nós não precisamos esperar que o Senhor venha e traga juízo. Nesse versículo diz ali,
Por 2 vezes ele diz que nós temos que nos arrepender. O arrependimento é a chave. Quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele disse para eles: vocês vão e digam, arrependei-vos. O arrependimento é a chave, o arrependimento é a resposta. Então, antes de você esperar que Deus traga juízo, você procure se arrepender, busque o arrependimento, caia em si. Ele diz: pensa bem, lembre onde você caiu, onde foi a sua queda, quando foi que você começou a cair, a declinar num padrão de santidade aceitável pelo Senhor. Quando foi que isso começou a acontecer? Quando foi que a corrupção, quando que começou a acontecer, a corromper a sua vida com Deus? O que houve lá? Lembre de onde é que isso aconteceu, arrepende-se e volte. E aí ele diz aquilo ali que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. E algumas pessoas pensam que Jesus está dizendo assim: você vai perder a salvação. Então nós precisamos entender que a salvação, você recebeu salvação de Jesus, você foi salvo por Jesus, e você foi salvo por Jesus de graça. Isso não te custou nada. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé, de graça. Deus nos dá a salvação de graça. Você não fez nada para ser salvo. Deus te alcançou e você foi salvo. E do mesmo jeito, não existe nada que você faça que Deus vai te tirar a salvação. Agora você perdeu a salvação. Isso não existe. A salvação que Deus nos dá é uma salvação eterna. Nós somos eternamente salvos. Uma vez que recebemos a salvação, nós somos eternamente salvos. Deus não retira essa salvação que Ele nos dá. É o dom gratuito de Deus, é a salvação. E não existe nada, nenhum tipo de conduta, nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de ato que eu possa fazer como ser humano, uma vez sendo salvo, que eu venha cometer e que Deus vai me tirar a salvação. Mas aqui ele está dizendo: eu moverei do seu lugar o seu candeeiro. Você lembra que terça-feira eu falei que Sansão teve uma morte prematura? Remover o candeeiro significa você vai deixar de existir. Você não vai existir mais. Você vai enfrentar a maior das disciplinas que Deus pode dar ao ser humano, que é recolhê-lo antecipadamente. Então, quando ele diz: eu vou remover o seu candeeiro, ele está dizendo para Éfeso: se vocês não se arrependerem, eu vou remover o seu candeeiro. Então, como eu disse, Éfeso era uma grande cidade. E sabe o que aconteceu com Éfeso? Primeiro houve uma guerra, e essa guerra destruiu uma grande parte da cidade. Destruiu grande parte da cidade. E como houve muita ruína, o porto da cidade foi transferido para outro lugar. O porto era o que praticamente sustentava a cidade. Existem cidades hoje no Brasil onde tem porto. O porto traz muita riqueza, traz mão de obra, enfim. E o porto de Éfeso, que era grande, que era famoso, que gerava empregos, que gerava riqueza, acabou sendo transferido para outra cidade por conta daquela guerra. Depois, em 614, houve um terremoto. E aí o pouco da cidade que ainda estava de pé e os poucos dos habitantes que ainda insistiam em viver lá acabaram houve uma destruição muito grande, e aí deixou de ser viável se reconstruir a cidade. E a cidade de Éfeso hoje é uma grande ruína. A cidade de Éfeso hoje, ela é apenas visitada. Os turistas vão conhecer as ruínas desse teatro que eu lhe falei, que abrigava 25 mil pessoas, as ruínas do templo de Artemis, as ruínas importantes que tem lá, mas ninguém mais vive na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso não é mais habitada há muitos anos, há muito tempo. Ela realmente teve o seu candeeiro removido. Ela realmente teve a sua existência terminada. Essa é a pior disciplina que Deus pode dar a alguém. E a pior disciplina que Deus pode dar a um dos seus filhos. Que ele termine a sua passagem, termine a sua existência antes do tempo. E veja que é uma disciplina que Deus faz com seus próprios filhos.
com seus próprios filhos. E é muito triste ver, então, que se nós somos filhos de Deus, mas queremos viver na desobediência, queremos viver o nosso próprio padrão e não queremos viver o padrão de Deus, nós estamos desafiando esse Deus. Nós estamos desafiando a sua misericórdia, desafiando a sua compaixão, desafiando a sua graça. E quando começou essa questão da pandemia, eu falei bastante sobre o tempo de juízo de Deus sobre a humanidade. Os homens pecaram, os homens se distanciaram, mas os grandes causadores do juízo de Deus sempre é a igreja. A igreja que não quer viver em santidade, a igreja que não quer andar com Deus, a igreja que quer se distanciar do Senhor, a igreja que quer andar no mundo e viver como no mundo, se do mundo não tivesse sido afastado. Então Deus traz juízo, Deus alinha as coisas, acontece o arrependimento, e a igreja moderna está vivendo como vivia a igreja do tempo dos juízes. Pecavam, se reconciliavam, Deus salvava, aí depois pecavam de novo, caíam, eram levados escravos, depois se arrependiam, daí Deus salvava. Infelizmente esse tem sido o padrão de muitos cristãos. Não há uma permanência, uma perseverança em andar firme com o Senhor. E o meu desejo é que você que está aí nos ouvindo nessa noite, que você possa andar na presença de Deus, que você possa levar a sério a sua vida com Deus, que você possa se arrepender, que você possa se alinhar com o que a palavra de Deus nos fala, com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos colocar aqui um louvor e daqui um pouquinho nós vamos orar. Enquanto a gente vai colocar o louvor, não sei se alguém deixou algum recado aí, pastora. Recado não, está nos assistindo Milton César de Los Santos Silveira, Lili Rosa, Costa Rosa. Oi, Lili. Boa noite, Lili. Boa noite a todos que estão ali. Neiva Silva. Amém. Boa noite, Neiva. Altemir, lá de Bento Oliveira. Amém. Boa noite, Altemir. Semara Martins. Os outros, Sônia Braga Medina. Amém. Boa noite. Acho que os outros eu já falei. Muito bem. Então nós vamos orar, queridos, para que a gente possa... Quando Deus diz na sua palavra assim, sede santos porque eu sou santo, Ele está dizendo algo que é possível. É possível vivermos em santidade. É possível andarmos com Ele. É possível vivermos com Ele. Basta assim nós o buscar para vivermos em santidade. Deus nos salvou para vivermos em santidade. Deus não nos salvou para vivermos presos ao pecado. Vamos orar. Pai, eu quero orar nessa noite por cada um dos nossos ouvintes. Queremos orar, Senhor, por cada família, por cada lar, por cada pessoa que nos ouve nessa noite. Nós oramos para que Tu os alcances, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito possa nos convencer, Senhor. Porque é o Teu Espírito quem nos convence. Não são as nossas palavras que podem convencer alguém de que precisa de arrependimento, mas é o Teu Espírito, Pai. E a minha oração é que o Teu Espírito possa nos convencer, Pai. Onde pecamos, por que pecamos, e que possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. E procurar viver uma vida de santidade na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, então? Vamos encerrando. Ninguém deixou nenhum recado. Nosso boa noite para você. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Domingo temos 2 horários de culto, às 18 horas e depois às 20 horas. Em 2 horários você precisa agendar em qual horário você vai vir. E no domingo nós apenas fazemos a transmissão da parte da adoração do culto. A parte da palavra a gente grava e depois coloca no canal do YouTube. Então você vai participar da adoração e a palavra você depois vai poder pegar pela internet. Um abração para você, muito obrigado, que Deus te abençoe.
Já vamos desejando um feliz Dia das Mães aí para todas as mães, para você que tem a sua mãe junto com você, que você possa aproveitar, curtir, abraçar, honrar, homenagear, presentear, mimar. Aproveite aí a companhia e a presença da sua mãe. A senhora quer dar algum recado aí, pastora? Uma boa noite a todos que estiveram aqui conosco e aqueles que estarão assistindo mais tarde. Que Deus abençoe a todo o pessoal da saúde, guarde, né, que está em frente nessa situação tão dramática. A Lili é enfermeira, a gente sempre lembra dela. E que Deus possa estar guardando todas as famílias. É um Dia das Mães diferente, né? Mas que esse diferente possa fazer nós refletirmos, né, sobre tudo o que está acontecendo e o valor das pequenas coisas. Eu creio que muitas pessoas hoje pensam assim, que saudade de poder tocar em alguém, de poder estar perto, de rir junto, de dar um abraço, de coisas assim que eram tão normais e muitos não valorizavam. Eu acho que é uma hora de olhar, meditar, pensar e pedir que Deus ponha muito, está no controle de tudo, mas que o Espírito Santo conforte as famílias que estão perdendo, as famílias que estão com medo, as famílias que estão desesperadas, as famílias que estão passando com doenças, né? Passando dificuldades financeiras. E se você pode ajudar, ajude alguém, conforte alguém e nunca se esqueça de orar. Tempo que você tenha, interceda por todas essas situações que a gente está vivenciando, né? Que Deus te abençoe também, um feliz Dia das Mães. É o meu desejo nesta noite. Um abração, queridos. Até domingo, em nome de Jesus.